Eu sei que você está procurando um sorteador eletrônico confiável ou mesmo um circuito de cara ou coroa que você pode utilizar em jogos quando estiver aí com seus amigos. Então hoje eu trago um circuito utilizando componentes discretos. Esqueça Arduino, PIC, microcontroladores. Não precisamos disso para fazer alguns arranjos bem interessantes com a eletrônica, utilizando um pouco da eletrônica analógica com a eletrônica digital. Peço para você acessar raiza.com.br e invista em equipamentos para o seu laboratório de eletrônica. Nas suas compras por lá, tem o cupom WRKidsRaiza para 7% de desconto em toda a loja. O link e o cupom estão na descrição. Vamos para o vídeo de hoje ver este circuito de cara ou coroa funcionando, que é bem interessante. Eu sou Wagner Rambo e esse é o WR Kids Channel. Quando você tem um circuito e quer desenvolver placas de circuito impresso baseado nele, eu recomendo o Altium Designer. Mais de 35 anos de existência, um software profissional que você tem um link exclusivo. Você que segue a WR Kids, aqui na descrição você encontra o link para baixar a versão Trial do Altium Designer. Então experimente hoje mesmo este software incrível e faça vários circuitos esquemáticos, simulação, análise 3D dos seus projetos, é claro, o layout com os arquivos Gerber para tirar a sua placa de circuito impresso do papel. Altium Designer, sensacional! Veja também o 365, o link está aqui embaixo. Tudo que podemos fazer com a eletrônica analógica, discreta e também com a eletrônica digital é infinito, porque temos muitas possibilidades para isso. E este circuito que eu já deixo aí na tela para você dar o print e salvar na sua coleção de circuitos e tentar reproduzir aí em seu laboratório, de repente fazer uma placa de circuito impresso para ele, colocar em uma caixinha e ter um sorteador, um cara ou coroa, se você preferir. E é muito bom para estudar o princípio de osciladores digitais, Schmitt-Trigger, também geração de áudio com circuitos digitais, e além disso, você pode estudar flip-flops, contadores, tudo isso nesse circuito simples, divertido e prático que você pode utilizar. Eu utilizo aqui uma tensão de 6 volts que pode vir de 4 pilhas AA comuns, em um suporte apropriado, cada uma de 1,5 volt. Vai dar aí os 6 volts, então aqui a chave liga-desliga que vai acionar o circuito. Como funciona esse circuito? Olha que interessante. Eu tenho um 4040 que contém 12 flip-flops no seu encapsulamento. Eu vou utilizar apenas a saída Q0 desse dispositivo, porque ele será controlado por um sinal de clock, um sinal que vai de 0 a 6 volts, de acordo com a frequência deste oscilador aqui, que já vamos entender como ele funciona. Então, eu não tenho como controlar o número de pulsos que vai para o flip-flop do 4040, com este circuito em particular. E é aí que está a sacada do sorteio. É imprevisível, não tenho como determinar qual o resultado. Então, aplicando o clock aqui, eu vou trocar aqui 010101, os nossos bits em Q0, que vai trocar o estado deste LED amarelo. E eu utilizo um 4093, uma porta NAND, como um inversor para que um LED verde tenha o sinal inverso, ou seja, quando o amarelo estiver ligado, o verde está desligado e vice-versa. Quando terminar a geração de clocks, um dos dois vai terminar aceso. Então você pode definir cara é amarelo, coroa é verde, ou o inverso se você preferir. Então tem aí um sorteador totalmente randômico. Eu posso utilizar um flip-flop tipo toggle comum aqui nesta aplicação. Eu sugeri o 4040 porque a partir do mesmo circuito você tem condições de ter um contador, porque ele tem aí os 12 flip-flops arranjados em counter. Então você tem como ter uma contagem de 12 bits, portanto fazer um sorteio bem mais amplo do que apenas cara ou coroa. Você pode inclusive ligar aí decodificadores, display de 7 segmentos ou outros arranjos que você preferir. O nosso gera aí, então, ou o LED amarelo fica aceso ou o LED verde após o sorteio. Então você já entendeu como funciona o estágio final do circuito. O oscilador é um clássico Schmitt-Trigger com outra porta NAND do 4093. Nós temos aqui a malha de realimentação R2, que quando aqui nível lógico alto, ele carrega o capacitor até que a entrada do Schmitt-Trigger reconheça esse nível lógico alto, trocando o estado
Pino 3 para o nível lógico baixo, descarregando o capacitor pelo mesmo resistor. Quando reconhecer um nível baixo aqui, troca para nível alto, carregando de novo o capacitor. Ciclo que vai se repetir, temos o oscilador funcionando. É um oscilador relativamente lento, porque eu utilizei 4.7 microfarad e 10K. Que aí veremos os LEDs trocando ali, um liga, outro desliga, fica um pouco mais emocionante até o sorteio desta forma. Esta outra porta está ligada como um buffer. Então o pino 5 vai a 6 volts, e quando eu troco o estado do pino 6, o pino 4 assume o estado inverso. Eu tenho um clock bufferizado aqui que vai para o 4040. Também, ligado nesse mesmo clock, eu tenho um BC337 que entra em saturação sempre que o mesmo está em 6 volts. Quando eu tenho um oscilador operando e eu aplico esse sinal com um driver apropriado a um pequeno alto-falante, eu ouço som gerado. Aqui nós vamos ouvir um som muito parecido com uma roleta mecânica. Na prática você vai ver, é um som baixo, mas um som que já cria um efeito também bacana juntamente com o efeito visual dos LEDs sendo sorteados. Então é outra dica que eu tenho para você. Então um pequeno alto-falante de 500 mW vai funcionar legal no seu projeto. E aí nós temos o segredinho todo, que é esse botão. Quando o usuário pressiona esse botão, ele envia nível lógico alto para o pino 1 do 4093, habilitando o oscilador. Então eu começo a sortear entre um LED ou outro. Veja que eu carreguei C1 com 6 volts ao pressionar o botão. Quando eu solto o botão, C1 começa a se descarregar por R1. Quando o pino 1 reconhecer um nível baixo, o oscilador vai parar. E eu não tenho como saber se o número de clocks será par ou ímpar, trocando os estados ali e determinando o resultado, porque C1 pode ter valores distintos, práticos de capacitância, modificados. Ele pode demorar tempos diferentes para carregar e descarregar conforme a intensidade das pilhas utilizadas. Depende do tempo que o usuário pressiona o botão também. Então, tudo isso modifica o número de pulsos gerados, além da temperatura ambiente, que varia a capacitância deste capacitor eletrolítico. E é isso. O circuito é esse, bem interessante. Eu tenho capacitores aqui de desacoplamento, de 100 nano, como sempre, um para cada CI. E a porta que sobrou do 4093, ligamos a 6 volts, para deixar ela desabilitada. Vamos ver funcionando na prática esse sorteio, fazer uns testes aqui e ver o LED amarelo e o verde sendo sorteados e o efeito sonoro também gerado. Vamos nessa! Tem o circuito montado em protoboard, você pode dar um print se quiser se basear na minha montagem, então para reproduzir aí no seu laboratório. Está aqui o 4093, o 4040, que você pode utilizar outros flip-flops caso prefira, sem problema nenhum. LED amarelo, LED verde, os capacitores de desacoplamento, o BC337, a chave que efetua o sorteio, os capacitores eletrolíticos aqui e o pequeno alto-falante, que vai gerar um efeito sonoro bem discreto, mas dá um aspecto adicional ao nosso projeto. Vamos alimentar o circuito com 6 volts da fonte de bancada. Note que um dos LEDs começará aceso e aí para efetuar o sorteio eu mantenho pressionado o botão. E quando eu quero ver o resultado eu solto o botão e ele efetua o sorteio. Ficou o LED verde aceso. Conseguiu ouvir o barulho? É bem discreto no alto-falante, mas acho que dá um efeito bacana. Então vamos de novo, um clique rápido agora. Sorteou o verde de novo. Mais um teste. Sorteou o amarelo. Verde. Amarelo. Então veja que se você fizer o teste, fizer centenas de sorteios e ir anotando os resultados, você vai ver que a tendência é ir ficando 50-50, porque de fato é um sorteador cara ou coroa.
Então sempre sorteia um dos dois resultados possíveis. Muito bacana. Ele funciona então se você pressionar o botão e soltar logo ou manter um pouco mais tempo e depois soltar para ver o resultado. Como de costume, eu gosto de mostrar os sinais envolvidos no projeto. Vamos ver o sinal de clock aqui com o canal azul do osciloscópio. Vamos conectar aqui nesse ponto de GND e com o canal amarelo vamos verificar o capacitor de 330. Para monitorar o seu processo de descarga. Então quando eu clico, veja que eu tenho um clock operando a linha azul e na linha amarela do osciloscópio temos o capacitor carregado. Soltei agora o botão, o capacitor vai se descarregando, o clock vai diminuindo até que o nível lógico baixo é reconhecido e o meu clock para por completo. Vamos dar um clique rápido. Então aqui estão os pulsos enviados até a descarga do capacitor, como você pode observar, tornando esse sorteio aleatório. Mais um teste para você ver, o capacitor está carregado ali em amarelo, o clock em azul, solta o botão, começa a descarga, o clock vai reduzindo até que o oscilador pare de funcionar e me mostre um resultado aqui, como você pode ver. Encerramos mais um vídeo, obrigado por assistir, faça aí o circuito e comente o que achou, também deixe dicas nos comentários para projetos futuros aqui no canal, que vamos anotando e pode virar um tópico aqui no WR Kits Channel. Bons projetos para você, aquele abraço e até a próxima!